Conexão Delas, mais uma gravação, mais um bate-papo gravado, chamado de podcast. Hoje em dia eles estão falando, podcast, o que é podcast? Gente, podcast, sabe o que é? O povo conversa e alguém grava, só isso que acontece. Pelo menos aqui no Conexão Delas a gente trabalha desse jeito. E hoje, olha só, que interessante. Hoje eu trouxe uma mulher que conecta mais um monte de mulheres, faz um trabalho super bacana, que eu tive a honra de conhecer, presente também da rede social. Por quê? Porque teve uma pessoinha que estava pesquisando uns canais aí de podcast, e essa pessoinha falou, olha, esse canal aqui é interessante. Vamos pra lá, Lenissa? E hoje estamos aqui, ela! Seja bem-vinda! Enorme estar aqui fazendo essa conexão com vocês, que né? delícia. Contar um pouquinho da nossa história, dos nossos propósitos, né? Coisa boa, né? Coisa boa. Falar de coisas boas, realmente, né? Falar de missões. E falar de soluções. De soluções. Importante falar de soluções. Trazer soluções para essa mulherada. É o que a gente, por favor, mulheres que queiram trazer soluções para outras mulheres, chama a gente, que a gente gosta de trabalhar. Então, esse é o nosso objetivo, vamos trabalhar. A gente quer ajudar, fazer o bem e ganhar dinheiro com também, certeza. né, Vivi? Por que não, né? Porque a gente precisa do dinheiro para fazer o bem. Com certeza, sem ele. Tijolo dinheiro é bom. Tijolo não vem de graça, cimento não vem de graça. Nada. Prestador de serviço, né? E tem nem que pagar. Conhecimento, né? Não, tem que pagar, gente. Então vamos falar de dinheiro e vamos falar de fazer o bem. Hoje, olha só, duas coisas muito boas. Graças a Deus, né? Você começa já se apresentando, quem é você, o que você faz, né? O que você entrega pro mundo. Olha só, olha é forte isso. Nossa. O que você entrega pro mundo. Vamos arrebentar. Já começa bem. Começamos arrebentando. Vamos lá. Meu nome é Lenissa Cláudia Rodrigues. Tenho hoje 42 anos. Empreendo no ramo alimentício há 18 anos. E aí eu sempre conto o seguinte, que com uma grande dor da minha vida, eu fui buscar um projeto novo, né? Eu sempre trabalhei com um restaurante, tenho um restaurante ainda hoje. Ele chama Filipe Massas, que eu tenho um projeto, inclusive, de franqueá-lo, né? Hoje ele tá com a marca registrada, que demorou bastante tempo para sair, mas hoje eu tô com a marca registrada para futuramente começar o processo de franquia dele, né? Até porque há 18 anos eu trabalho com restaurante, então alguma coisa tem que ter aprendido. Já deu para ensinar, né, gente? A gente só ensina aquilo que a gente vive, então já tem coisa para ensinar. Exatamente, a gente tem coisa para ensinar. Mas aí com uma grande dor que me aconteceu, que eu acho que é a grande realidade de muitas mulheres também, né? A gente desperta realmente quando vem uma dor. Foi com o meu divórcio. Eu sou filha de pais pombinhos, eu falo que é casal de araras, né? Que vivem juntos há 50 anos. Então, o meu divórcio foi um processo que eu entendi na época, eu acho que cada um dá o peso à medida da sua dor, né? Que tem também para oferecer. Então, com o meu divórcio, eu fui buscar algo que eu pudesse... primeiro, busquei muito autoconhecimento. Eu estudei muito autoconhecimento. Constelação familiar, pranaterapia, que é a cura pela energia, né? Então, assim, eu fui buscando primeiro me conhecer e... processos de coaching, fiz 3 formações de coach, fiz treinamento, chama IFT, que é o Instituto de Formação para Treinadores. Então você vai se preparando, você vai levando a consciência e chega um momento que você explode. Pra onde que eu vou com tudo isso? Não dá pra guardar pra si mesmo, né? Então a gente começa realmente a buscar oportunidades em que a gente possa transmitir aquilo que a gente vem aprendendo. Não dá pra ser egoísta, né? Verdade. Então a gente vai transbordando de conhecimento e eu fui buscar então um segmento, além da alimentação, em que eu pudesse ajudar outras mulheres a transbordarem também, ou a buscar a cura das dores delas, porque todas nós temos, né? Eu acho que o mundo tem dores, né? O mundo está doente, né? E então eu fui buscar um segmento, demorei 1 ano e meio para encontrar, e eu encontrei as Semijoias como um trabalho que eu pudesse fazer um trabalho de elevação de consciência de outras mulheres, ajudar outras mulheres, e principalmente ajudá-las a ter um ganho financeiro. Perfeito. Né? E a Semijoia veio justamente porque com a oportunidade de trabalhar com elas a venda consignada das joias, que é
elas vão até o nosso showroom, escolhem as peças, mas elas não precisam investir inicialmente em nada. Então a gente cede todo o material, cede maleta, faz treinamentos, né? Ensina o financeiro. Então a gente faz também os treinamentos presenciais. Inclusive, tô devendo, a gente precisa retomar agora esse mês de agosto. A gente vai ter mais um encontro, né, das nossas consultoras. Então o consignado, ele veio para ajudar realmente não tenho por onde começar, né, acabei de me divorciar, ou fiquei viúva, ou, né, não tenho por onde. Então o trabalho das Semijoias com consignado foi um estudo que eu fiz, também fui estudar. Eu parei um tempão da minha vida, fiquei 1 ano e meio estudando o segmento para realmente poder encabeçar esse novo segmento, né? E aí hoje a gente está aí com 100 consultoras, né, no estado do Mato Grosso. Temos agora também uma unidade franqueada em Sinop, né, começando esse trabalho agora também de buscar consultoras na região norte do nosso estado, porque o nosso estado é muito grande, né? Sim. E aí com essa loja de Sinop, a gente está começando esse trabalho de ajudar as mulheres do norte do estado a empreenderem e se autodesenvolverem, né? E você falando, né, a Lenícia falando assim, da dor que ela viveu, eu acho que é muito válido a gente ressaltar isso, porque tem muitas mulheres que nos acompanham aqui e que estão vivendo justamente esta dor neste momento. Inclusive, estão assim no impasse de, será que eu vou dar conta? Isso. Elas não tomaram a decisão. Tem muitas mulheres que ainda estão vivendo a parte do, será que eu vou dar conta? Será que realmente eu me mantenho nessa dor que eu conheço? Ou eu vou partir para uma dor desconhecida? Exatamente. Porque, na verdade, sair para o novo. E aí aí elas começam, né? Mas e as crianças? Mas e a casa? Mas como eu vou me manter? Sim. Então, assim, às vezes até se mantém num processo de dor, né? De não partir para o novo, justamente por isso. Pelas crenças, não vou dar conta, né? Está num momento fragilizado, então nunca enxerga, não consegue enxergar o que é de verdade, o que ela é realmente, a força que ela tem, a energia feminina que ela tem, né? De sim, eu dou conta, a mulher dá conta, né? Mesmo no processo de dor, a gente dá conta. Só que realmente existem as crenças, né? As crenças limitantes que nos impedem realmente de agora, o que eu vou fazer? Então, pensando justamente nisso, Vivian, que eu busquei esse segmento de ajudar as mulheres que estão no momento de dor a entender que todo mundo pode, né? Respeitando, claro, os limites de cada uma, né? O processo de cada uma, mas a Semijoia, sim, ela vem para te ajudar a sair deste medo. Então, pelo menos comece. A gente dá a oportunidade para você começar, né? E o que é interessante também, só que por que é importante a rede, né, da nossa loja, que chama Esther. Inclusive eu vou falar um pouquinho do nome. Gente, ó, vamos colocar aí pra vocês, aqui na nossa legenda vai ter todos os Instagrams aí pra você depois seguir, conhecer melhor o trabalho e, né, vai que isso daqui faça sentido pra você. E foi pra você que foi feito esse podcast, exatamente. E vai lá. Oi, ó, vi vocês lá no podcast, tem interesse. Você sabe que até a escolha do nome foi proposital. Eu já ia te perguntar agora, você fiquei curiosa. Isso, então a nossa empresa, ela chama Esther Radassa Acessórios. Por que Esther? Esther é uma homenagem, né, a rainha Esther, que é uma personagem bíblica, que tem a história de Esther na Bíblia, e ela se destacou justamente pela sua feminilidade e não pela força da guerra, da força de eu tiro o meu sutiã e eu vou guerrear, eu vou salvar o meu povo, eu pego uma espada e saio matando. Não. Ela salvou o povo dela com sabedoria, fé e feminilidade. Então, na Esther, a gente sempre fala muito disso, de você manter a sua energia feminina. Ninguém precisa ser mais do que o homem, até porque um dos grandes desequilíbrios dos relacionamentos é
a mulher querer ser mais do que o homem, né? Então, os casamentos muitas vezes não dão certo porque a mulher começa a ter a função masculina dentro de casa. Exatamente. Né? Então, há a inversão das energias, né? E isso também é um assunto bem profundo. A gente trabalha, a gente fala sobre isso com as nossas consultoras. E ninguém precisa ser mais do que ninguém. E a história da Esther é justamente essa. Ela conquistou o rei com a energia feminina, ela, sem ser força, sem ser guerra, sem ser mais do que ninguém, mas com sabedoria e fé, que eu acho que é o mais importante, né? Acho que em primeiro lugar a gente precisa colocar Deus em nossas vidas, né? Sim. Independente de religião. A gente nunca trabalha também, nunca fala de religião nos nossos treinamentos. Sim. Até porque cada um tem seu seu caminho, as suas crenças, enfim. Mas Deus é um só e se a gente não tiver este apego, né? Quem somos nós realmente? Com certeza. Né? Então, o nome da Esther veio justamente, e foi até interessante que o despertar do nome foi num encontro que eu tive, foi no aniversário de uma amiga. Eu estava procurando, estava pensando no nome que eu iria colocar para a loja, né, pro projeto. E foi num encontro, um aniversário de uma amiga, foi um encontro só de mulheres. E antes do jantar, né, a gente estava umas 30 mulheres. Antes do jantar, nós fizemos um momento de oração. E a aniversariante falou exatamente da história de Esther. Eu falei, bingo, tem que ser Esther. E porque o Radassa era o nome dela antes de se tornar rainha. Então, eu juntei os dois nomes, Esther e Radassa, para fazer realmente sentido. Porque antes das nossas dores, né, a gente se apresenta de uma forma, mas depois quando a gente começa a buscar conhecimento, mentorias, né, Vivian, que é importante, que sozinho a gente não sai do lugar. Com certeza. Né? A gente precisa de mentorias, a gente precisa... Eu sempre falo, um mentor vai sempre nos orientar naquele momento, talvez não para sempre, mas naquele momento, quando você tem uma mentoria, alguém que te dá né? que te acompanha no seu momento mais frágil, é muito importante, porque às vezes sozinho a gente não consegue mesmo, né? E só às vezes rezando também não conseguimos não, né? É porque a gente daí não consegue agir, né? Você não. Fica só naquele campo do orar, né? Mas falta a sua ação. Exatamente. Né? E aí a ação eu sempre digo, esses dias eu trouxe para uma mentorada que faz sentido com essa conversa. Isso que você está sentindo te agita por dentro. Você fica naquela, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, mas a hora de agir, você paralisa por fora. Exatamente. Isso, não sabe por onde, né? É o desespero que dá, né? E precisa. Eu até tava vendo, gente, a xícara dela é fantástica, ó. Acorde, planeje, realize e repita. Né? É um processo. É um processo. E então, foi pensando realmente em tudo isso que a Esther surgiu. E esse transbordar... Tem quanto tempo a Esther Radassa? A Esther Radassa vai fazer 2 anos agora em setembro. Isso. Tem pouco tempo, é um bebezinho aí. Mas é um bebezinho que já tem muitas, né? Muitas vitórias, uma rede aí, né? De 100 consultoras. Que bom, que bênção, né? Quantas famílias, né? Porque a gente pensa em família de forma direta e indireta. Exatamente. E realmente a gente percebe que tem mulheres que se transformaram, mudaram completamente a vida delas. Primeiro porque, assim, existe o apelo financeiro, sim. A gente precisa mostrar para elas qual é o ganho financeiro que elas terão, né? Com certeza. Com a revenda da semijoia. Porque ninguém vai pegar um produto se não tiver um propósito, um objetivo. Então, esse trabalho também a gente faz. Quando, inclusive, elas vão até o showroom para pegar a semijoia para revender, antes disso a gente pergunta qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito na revenda da semijoia. Porque se não fizer sentido para você, vai ser só mais um trabalho ou mais um sonho jogado ou esquecido. E a maleta vai ficar parada. Elas não vão sair para vender se elas não... Elas não saem sozinhas, né? A maleta, imagina a maleta andando sozinha na rua. Me compre, não vai, né? Oi, tô aqui, não vai, né? Então, esse é um processo que a gente faz lá. Qual é o seu objetivo com a revenda?
Então a gente precisa entender primeiro as dores delas para realmente... Ontem, uma conversa que a gente estava tendo ontem à noite, né, com algumas pessoas, e aí eu trouxe justamente essa explicação, né? Eu falei, sabe qual que é a grande diferença? Eu não sei o que isso tem de significado para o homem, mas para Deus tem algum. Exatamente. Aí eu falei, o significado do que eu vim fazer aqui é ajudar as pessoas, e não estou preocupada com a quantidade de pessoas que vai estar, porque a maioria das pessoas, a gente estava falando ontem, de palestra, de curso à noite, na hora que a gente voltou de um evento à noite, eu falei, tem pessoas que estão preocupadas com o número de pessoas inscritas, ou com a quantidade de dinheiro que isso vai entrar. Isso é legal, mas a grande preocupação, pelo menos da minha parte, é se essas pessoas estão tendo resultado com o que eu estou entregando para elas, ou porque estar por estar. Não, a gente não faz mal, a energia pesa. Precisa desocupar esse espaço para vir quem está comprometido com o próprio processo. Exatamente. E aí eu falei, né, porque é muito complicado, que a gente entrega transformação, a gente entrega um conhecimento que a gente trouxe de algum momento da vida da gente, e a gente vê aquela pessoa, aqui no meu caso, como eu acompanho mulheres que vendem serviço, ontem a gente estava até... Eu e Carla conversando, muito mais serviço do que produto aqui, né? Sim. E aí eu falei... E aí essas pessoas vêm, imagina uma pessoa que vende serviço, também ela está trabalhando uma transformação das pessoas, né? Sim. Porque é muito raro o que você faz. Eu vou entrar nesse ponto aí, quando as pessoas vendem produtos. Mas falando da galera que vende serviço, que é o meu público maior hoje... Elas também transformam a vida das pessoas. Uma psicóloga, né, uma terapeuta, uma contadora, uma dentista e vários outros nichos que vêm aqui, elas também transformam a vida de pessoas. Uma produtora de eventos que contrata pessoas, né? Então, uma social media, elas também transformam, porque elas entram ali dentro do movimento, do mundo, do que acontece, e às vezes elas têm que entender aquela pessoa para fazer uma arte. Um exemplo simples, né? Ela precisa entender aquela pessoa para acompanhar. Quem trabalha comigo tem que entender muito, porque nem eu não entendo. Ontem a Carla tava fazendo perguntas para mim, porque as pessoas fazem algumas perguntas para ela, não sabe responder. Eu falei, peraí, então me entrevista, pergunta para mim como essas dúvidas chegam para você, para eu te passar, porque tem coisa que eu também não sei como eu vou responder. Vem, aí eu saio, né? Então, é muito isso. E por que eu trouxe isso para você? A gente tem que ter essa responsabilidade, e no seu caso, em especial, que me veio aqui na hora que você estava falando, é que você entrega este produto, mas você explica para essa mulher como ela vai vender esse produto. Sim. Você orienta ela na organização financeira, porque a grande maioria, vamos falar a verdade, eu quero consultora, eu quero vendedora, ela quer que a pessoa bata a meta. Sim. É isso que eu vejo por aí, em todo lugar. Vivian, vem conversar com as meninas aqui, porque as meninas têm que bater a meta. Aí eu falo assim, tá. Aí, quando as pessoas me perguntam assim, Vivian, por que você não treina empresas? Eu já recebi essa fala. E eu falei, eu já tentei, eu juro que eu tentei. Sabe por que eu não treino empresa? Porque quem tá lá pra ser treinado não quer ser treinado. É o dono da empresa, é o gestor que quer. De cima pra baixo. Ele que quer que a empresa mude. E muitas vezes, vou falar dos dois lados, o problema não tá nos colaboradores, tá na pessoa. Ou muitas vezes não tá na pessoa, mas ela tem uma equipe que não entendeu o propósito dela ainda. Então tá tudo desajustado. Aí eu falei, então, aí é um lugar que você vai falar pra metade de gente que tá olhando o relógio, mexendo no celular, não tá ali. Esperando o horário pra ir embora. Porque tem que ficar ali, porque ali o chefe tá olhando, porque assinou uma lista, porque tem que bater um ponto, porque ali conta como carga horária, né? E isso é tão feio, que eu lembro que na época de faculdade, que tem aqueles cursos que acho ridículo isso, naquela quantidade de horas, que a maioria das pessoas só deixa rodando o curso, não assiste. Aí eu fico pensando na pessoa que gravou aquilo, né? Tá ali achando que alguém tá assistindo ela, porque ninguém tá assistindo ela, né? Eu fico pensando tanto que é ridículo esse papel de quem tá sendo, né? Ali, ou paga alguém pra assistir por ela, ainda responder um questionário e marcar a presença, porque agora, como os computadores sabem quando tem alguém assistindo ou não, quando você tá com outra janela aberta ou não. Tem a pessoa que você paga, eu tô falando, não vou falar nomes, né? Porque senão daqui dá problema. Mas você vê, eu agora fico pensando do outro lado, a pessoa que tá entregando, que é a pessoa que verdadeiramente entrega. Pra mim, eu me frustro.
Não dá. Eu falei pro meu marido, eu vou ficar gravando curso pros outros, pagar alguém pra assistir que não tá nem querendo, não tá nem com interesse na minha fala. E assim, acho que é um processo... Triste. É triste. Mas eu acho que isso faz parte também. Não, porque sim. mesmo na Esther, né, a gente também tem consultoras que não entenderam o processo. Mas Só que estão... sabe o que é mas não estão no interessante? caminho? Estão no caminho, só que ao mesmo tempo são as que menos vendem, porque elas também não entenderam o propósito da empresa. Então, verdade. se não está alinhado com o objetivo, não vai. Verdade. Não vai. Verdade. Não Por está isso que existem algumas que já têm, né, esse resultado. É que igual aqui no Conexão, tava conversando com a Carla sobre isso. Tem uma galera que entendeu o que é uma comunidade, o que é sentido de se ajudar, e tem uma galera que não entendeu ainda. Tá aqui e tá tentando entender ainda no meio do caminho, aí faz uns comentários idiotas, às vezes, né? Faz umas conversas desnecessárias, eu acho que acontece lá. Não é diferente, não. Só muda endereço. Vem só a crítica, né? Sim. Aí nós é que estamos errados, né? O nosso processo que está errado, mas a pessoa também não entendeu. Se não tiver alinhado com o propósito da empresa, não vai. A consultora, ela não vai vender. A consultora não vai sequer fazer o acerto dela. Então, realmente, assim, a gente busca pessoas, e hoje a gente está nesse processo de buscar consultoras que estejam e que queiram fazer parte conosco. A gente tem consultoras fantásticas que vendem muito, mas que entendeu que o momento dela era realmente de fazer ajustes, né? Precisava do financeiro e realmente abraçou a causa como uma profissão. Revende a semijoia como um segundo trabalho. E é este o nosso propósito, a pessoa realmente ajudar, porque o financeiro ele é consequência para a consultora, né? Então a gente precisa realmente entender qual é o objetivo dela. Com certeza. Senão não vai sair para vender. Ela não sequer vai se preocupar, igual você falou, a maleta vai ficar ali em cima da mesa da sala dela, ela vai deixar ali, vai ficar passeando, assim como já aconteceu de termos, né, consultoras que não só devolveram e não venderam uma peça. Então, só que aí é que tá, o que a gente precisa hoje, que a gente está realinhando agora o processo da empresa, que é o porquê realmente ela não foi. Então, trazer essa pessoa de volta e trabalhar individualmente. Por quê? Onde foi qual é o processo que você precisa para fazer esse trabalho de revenda? Ou você não precisa, né? Revender a semijoia. Então, se não precisa, beleza. Mas onde é que a gente pode realmente te auxiliar para que aquilo seja realmente... para que aquilo realmente faça sentido para você. Porque não é fácil vender, né? Vender, para quem não tem a habilidade da venda, não é fácil. Tem vergonha, né? Como que eu vou sair para vender uma semijoia? Eu já ia te perguntar, né? Quais são as maiores dores que elas chegam para você? Eu acredito que a vergonha, né? Uma delas. As maiores dores que inclusive a gente tem é realmente o receber dos clientes. Eu falo, gente, quem não recebe não vendeu. Eu não sei aonde é que vocês não entenderam. Então hoje a gente tem parceria com cooperativas de crédito, né? As duas principais, não sei se eu posso falar. Pode falar. Sicredi e Cicobi hoje são parceiros. Então quando elas pegam a maleta, elas têm abertura a gente dá o telefone e depois passa o contato para gerente hoje o Cicobi está fazendo esse processo mais fortemente com as meninas, de abrir uma conta, pegar uma máquina de cartão. Mas a dor delas ainda é se manter na caderneta. Então, só que hoje no mundo atualizado, né, no mundo como está, não funciona mais em determinadas regiões. No interior isso acontece ainda muito, mas aqui ainda as meninas têm essa dificuldade. Aí eu falo, gente, vão até o Cicobi, Sicredi, abram a conta de vocês e peguem a máquina de cartão. Então eu fiz até a negociação de taxas para que elas possam ter boas taxas para vender o produto delas, né? Porque o que a gente faz? A gente dá o suporte, a gente dá maletas e os produtos, mas elas têm que buscar a forma, os meios de... Sim. Porque elas precisam aprender a administrar o negócio, que é o negócio delas. Com certeza. Acaba sendo uma mini empresa, sim, né? E elas precisam aprender também, a gente ensina, a gente já fez palestras com consultoras financeiras, sim,
de como administrar o dinheiro da venda da semijoia. Por quê? Que eu acho que também é um grande erro hoje dos empresários, misturar contas pessoais com as contas da empresa, né? Para quem empreende. É bem comum. É bem comum, mas a gente ensina a não misturar. Por quê? Porque aí se embola no pessoal, né? E fica aquela bola de neve. E aí a dor delas na hora de fazer o acerto conosco, para onde foi o dinheiro? Porque misturou. Então, pra gente acaba sendo também um processo de ensinar a empreender, né? Então, como eu sempre empreendi, ensinar isso pra mim é muito fácil, né? É tranquilo, porque eu há muitos anos não misturo conta pessoal com a minha empresa. Minha empresa, se não tá bem ali, não tem. Se vira ali nisso, diminui suas contas, diminui teus custos, diminui os seus custos e vai, né? Mas enquanto a empresa não tiver a saúde financeira dela, não tem por onde, não tem porquê. Com certeza. Né? Então isso também a gente ensina. E aí a gente tem as consultoras que por si já são super disciplinadas, conta separada, não mistura a venda da semijoia com as contas pessoais, fazem o acerto certinho. Mas a grande maioria, que eu acho que é uma das grandes dificuldades do nosso povo realmente, né? Educação financeira. Educação financeira, é muito difícil. Educação financeira, eu falo que aqui é recorrente, né? A gente tem uma colega aqui que dá um suporte para essa parte, e é do simples. Aí a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Então, aí uma coisa que eu trago para quem empreende, tá nos ouvindo agora, talvez vocês estejam ouvindo e vocês falam assim, meu Deus, mas é muito difícil. Então a gente vai ensinar vocês de uma forma bem básica. Começa assim, ó. O básico, caderninho, vende lá na livraria, chama Movimento do Caixa, a capa é azul. Pode começar com ele. Ele é maravilhoso. Isso daí é o beabá, é a cartilha do financeiro. Eu brinco com aquele caderninho. Acho que eu vou até deixar Carla, vou comprar um pra deixar aqui de modelo. Porque assim, aquele caderninho, ele é o básicozinho. Se você não tá começando o seu negócio agora, usa ele, né? Uma época eu achei o máximo isso. Quando, em 2016, por aí, 2017, eu trabalhava numa empresa meio período, e aí eu peguei algumas multimarcas para vender na época, para fazer ali. Peguei uma para montar minha cozinha, que é a Tupperware, na verdade, eu peguei para poder montar minha cozinha, e aí veio, aí gente, é um negócio sem fim. Aí veio a colega da Natura, aí veio a colega da Avon, aí veio a colega da Mary Kay, aí veio a colega da Boticário, e aí eu lembro que eu tava com um mix de multiprodutos, né, ali vendendo para as colegas e nas horas que dava. E eu lembro muito bem, eu participei de um treinamento da Natura. Aquilo pra mim foi uma coisa que fez, falei, olha que interessante isso. Elas deram 3 envelopinhos pra gente. O envelopinho que era o dinheiro da empresa. Olha que legal. O envelopinho da Natura, dinheiro da empresa, dinheiro da Natura. Aí tinha o envelopinho que era o dinheiro da consultora. E tinha o envelopinho que era o dinheiro para investir e comprar mais produtos. Olha que legal, tá vendo? Verde, vermelho. É da cor do sinal do semáforo que era, assim, eu lembro certinho. E aí, o que elas explicavam no treinamento? Porque naquela época se recebia muito dinheiro mesmo, sim, né? Então ela falava assim, acho que Natura, acho que é 27%, não tenho certeza de lucro, é uma coisa assim, 20 e poucos por cento. Então ela falava assim, quando vocês receberem, vocês têm que fazer a conta. Então, você vai tirar R$70 é da Natura. E desse 30 que é seu, vou arredondar para ficar mais fácil, você tira R$10 para você guardar e 20 é seu. Só que ela fazia no papel, no envelope. E aí, esses dias, eu conversando com um colega que empresta dinheiro, esposo de uma empreendedora, eu falei, qual que é seu maior público? Eu falei, vou entrevistar, né? Porque, assim, eu quero entender como que funciona no mercado dele, né? Eu falei, você cobra juro? Quanto você cobra de juro? Aí ele disse assim, Vivi, eu não cobro porcentagem porque as pessoas não entendem. Eu tenho que falar em valor. Eu falei, verdade? Ele falou, verdade. Então eu falo, eu te empresto tanto e você tem que pagar tanto. Aí, às vezes, até é mais cara a porcentagem. Porque se eu ficar explicando a porcentagem, eu falo, não, se você pegar tanto, aí você vai ter que me pagar tanto. Aí a pessoa fala, então tá bom. E tem que ser um número fácil. R$1.000, 300 é seu. Ele fala assim, ele explica, ele não fala porcentagem, ele fala em valor. Achei interessante que ele fala. Eu falei, é assim que você faz. Ele não vê, porque se eu explicar em porcentagem, a pessoa não entende. Então eu falo português claro. Eu sou sincerão. Ele falou, sou diretão. Eu falo assim, pega tanto. Eu falei, entendi. Aí só que assim, né, o propósito é ótimo, né? Eu falei, mas eles pegam pra quê esse dinheiro?
Ah, tem de tudo. Tem uns que querem me ligar bêbado de madrugada, que estão no bar, quer pagar a conta. Tem uns que realmente quer comprar comida pra dentro de casa, né? Era um homem, né? Tem outros que realmente quer investir no negócio. Tem gente que quer fazer coisa que não presta. Então, eu empresto dinheiro, sou um negócio. Só que eu achei interessante a didática, né? Que eu gosto de pegar o filtro, né? Então, ele já fala exatamente o valor. E aí, eu me lembrei dessa história da Natura. Muito legal. Porque ela explicava no envelope. Lógico que hoje a gente trabalha mais com Pix, né? Que é um dinheiro, Sim. né? A gente não pega quase o dinheiro, né? Mas é legal a gente trazer essa orientação para a pessoa entender muitas vezes, que a pessoa não entende. Ela fala, Não tanto entende. é teu, né? Que aí ela recebeu um dinheiro, né? No caso, é meu, não é teu, Não é né? teu, Não é exatamente. Porque Esse dinheiro é da empresa, né? na Esther a gente trabalha com um percentual, né? Sim. De 30% de comissão. Mas a gente sempre fala, ó, se você vender R$1.000, 300 é seu. O restante é da empresa. Exatamente, né? Então, perfeito. agora eu vou utilizar, então, É legal a técnica o número, dele. eu achei O número super é legal. mais Ele põe fácil. número, ele explica no número. Ele fala, ó, se você vender tanto, tanto é teu. Né? E aí, eu lembrei da historinha da Natura, dos envelopes que eles faziam na época. E aí, onde eles falavam, hoje os envelopes podem ser as contas bancárias, né? Eu acho que dá pra gente fazer diferente, né? A gente fala assim, ó, tanto vai entrar na tua conta da tua empresa, né? E aí, é uma dificuldade que as meninas têm também, e que acredito que você tenha, mistura tudo numa conta só. Isso. Ok. Eu falei, tá tudo bem, vamos trabalhar com o que você tá fazendo agora, depois a gente muda isso. Isso tá errado, mas depois a gente muda isso. Vamos lá pensar. Vamos identificar. Aí a gente pega o extratinho e começa. E é ótimo, elas não lembram. Aí começa a passar mal, dá sua dor, coça a cabeça, dá vontade de ir no banheiro. Não, mas eu ótimo. não fiz isso, não, mas eu não lembro, né? Nossa, mas quem que é José da Silva, que eu fui no dia tal, como que você lembra, sua menina que você almoçou no outro dia? Eu falei, pois é, aí, ó. Aí vai, mete interrogação, pô, vamos fazer igual prova, pula, vai pra próxima. Aí quando chega no final, começa a somar. O que foi da empresa? O que foi teu? Aí é muito legal. Eu falo, quanto que você gostaria de ganhar? Quanto que a tua empresa vai te pagar como funcionária? Tanto. Tá, mas quanto que você acha que você tá ganhando hoje? Ixi! Nem metade da metade desse valor. Falar, então sabe. tá bom. Então tá vamos bom. ver, vamos ver. Então vamos pra prova. Escreve aqui quanto que você acha que você ganhou esse mês. E escreve aqui quanto que você quer ganhar. Vamos guardar? Aí a gente guarda o papel. Quando tá na metade da lista lá, ai meu Deus, começa a coçar. O que foi? Ai, já passou daquele valor lá que eu falei. Então. Ela já. Aí no final, aí eu falo assim, e agora? Ela fala assim, Vivian, que eu já tô ganhando aquele valor que eu falei que eu queria ganhar. Porque eu falei, tá vendo essas despesas pessoais aqui? Sim. É sua, né? É da sua casa. Usa interrogação. Interrogação é seu. Quebrou teu caixa, você não soube me explicar pra que foi que você gastou, então é seu. É. Falei, trabalhei com evento muito tempo. Quando você não conseguir explicar, é porque você passou um troco errado, né? Fez alguma coisa. Então aí vai descontar do seu salário. Então essas interrogações aqui, eu falo, essas interrogações aqui que a gente não sabe, não lembra, ele é como se você tivesse pegado um dinheiro da empresa, gastado pra você. Sim. Porque aí você não precisa dar satisfação para a empresa, né? Sim. Aí ela, eu gastei muito, né? Aí elas começam a entender que a empresa dá dinheiro. Só que ela tá gastando demais. Só que ela tá gastando demais, não tem controle, não tem uma previsão. E aí entra vê o dinheiro na conta, fala, opa, eu tô bem esse mês. Mas não tá, é o dinheiro da empresa, né? Então. Eu até acompanho muito o Negro lá, o primo rico, Sim. né? Ele tem falado muito nos posts Gente, dele. aqui é tudo ao vivo, vou desligar esse ar. De uma forma bem... gelando meu pé aqui. Tá gelando? De uma forma bem prática. Não é o quanto... pra você enriquecer, não é o quanto você ganha, mas é o quanto você poupa. Exato. Não tem Perfeito, como, verdade. né? Porque senão você ganha 10 e gasta 12, não faz sentido. Então você nunca vai ter. Aí vou casar essa frase dele com uma de Chico. Aquele que mais... Sabe quem é a pessoa mais rica do mundo? Aquela que menos necessidade possui. Né? E Chico fala isso porque ele fala assim que uma pessoa que tem uma vida regrada, não é regrada, mas uma vida com aquilo que ela precisa... Sim. Sem muito, né? Às vezes eu converso com as meninas e falo assim, a gente uma época andava e ficava olhando umas casas, eu olhava umas casas e falava, gente, uma casa dessa, na distância dessa. Aí, desse tamanho pra limpar. Aí eu já pensava, né?
Aí imagina a quantidade, ele, não, pra quê? Longe do meu trabalho, quanto que eu, não, tá bom aqui, tá pertinho, é bem isso. Eu tenho tudo que eu preciso, tem minha cama pra me dormir, tem meu conforto pra me dormir bem, não me falta o que eu quero comer, eu tô perto das coisas que eu preciso estar. E pronto. Então pra que tudo isso, né? Pra que aí vai estar, uma área de lazer, pra que pra encher de gente na sua casa? Nem eu falei, meu marido disse, nem você não gosta tanto de um monte de gente na sua casa, assim, o que você quer com uma casa? Vai sobrar pra mim, né? Mais trabalho, porque eu gosto de receber despesa, pessoas, então, né? Quer receber pessoas, vai no restaurante, já ajuda o empreendedorismo de um amigo, né? Tem um espeto, tem um que trabalha com outra coisa, visita as pessoas, circular, fica, né? Ajudar, sai, vai pros lugares, né? Então, a gente, para que isso? E dentro desse sentido, né? Até trazendo um pouquinho da sua experiência, sobre essa questão eu queria muito que você trouxesse, porque eu falo muito sobre isso, mas eu gosto muito com outros olhares, sobre a mulher ficar brigando com a mulher. A concorrência, sobre essa coisa de ficar uma querendo, sabe? Você sabe como isso pesa? Não, e você sabe uma palavra que me arrepia? Eu não gosto da tal sororidade. Gente, pra mim é uma falsidade. De verdade, para sororidade. E normalmente quem fala, a gente tem que ter sororidade, né, entre as mulheres, são as que menos praticam a solidariedade, né? Sim. Então, assim, grupos que de muito ego, eu nem participo. Porque eu acho assim, que nem a gente estava no início do nosso papo, a gente começou falando sobre as nossas missões, sim, né? Eu acho que Deus nos deu a principal missão para cada um, independente da profissão, que é servir. Então, se você é médico, você está servindo. Se você é dentista, você está servindo. Perfeito. Se você é uma mentora, você está servindo. Sim. Se você é um gari, você está servindo. E as pessoas não entenderam que a nossa principal função, missão, devida enquanto estamos vivos, é servir ao próximo. Ponto. Então, como é que eu vou participar de grupos de mulheres onde eu não possa realmente servir? Por que eu tenho que aparecer mais do que a outra? Não, como é que eu posso realmente ajudar e auxiliar neste grupo de mulheres, né? Como você falou, a gente vai fomentando o comércio da nossa amiga, vou lá no espeto, vou lá na loja de roupa dela, vou lá na loja de sapato que ela tem. Eu acho que a mulher, ela precisa parar de brigar por egos, né? E realmente entender o papel dela de servir a próxima, né? Então, a gente está falando aqui, sim, de mulheres, né? Servir a próxima. Como eu, vamos pensar assim, me calo, entendo, porque a mulher fala muito, né? Então, nós temos, por natureza, a gente fala mais e ouve menos, né? A gente tem que aprender com os homens, na verdade. 2 ouvidos e uma boca, exatamente, né? Então, a gente assim, já veio pra ouvir mais do que falar. Às vezes num grupo de mulheres ou uma comunidade que você participe, julgar menos, eu acho que a grande sacada é o não julgar, que é difícil pra caramba. Eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil. Esses exercícios de coach que a gente faz, né? Não isso, que aí quando fala não julgar, eu falo, gente, é tão difícil, porque a gente olhou, já julgou. Sem querer, a gente fala, nossa. No vestir ali, né? Você olhou no flash pessoa, que a gente dá na pessoa. Ou a pessoa tá num dia mal, né? Às vezes ela chegou ali e sei lá, foi grossa aquele dia. Você fala assim, meu Deus, né? Ontem teve uma situação bem engraçada, passava uma pessoa e a pessoa passava e ela não tava com a cara muito boa, assim, né? Aí na segunda vez, e aí eu toda, né? Ela passava e eu, né? Aí eu falei, gente, mas que mulher, cara de brava, né? Aí eu mesma falei assim, ela pode estar cansada, Vivian. Ela pode ter tido um dia difícil, Vivian. Você não sabe. Aí no final, né, que aí eu percebi que ela tava lá anotando um monte de coisa que tinha que fazer e ela tava com pressa. Eu vi que ela tava com pressa de fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu vou dar uma outra oportunidade de conhecer depois essa pessoa, porque eu acho que ela pode estar num dia cansativo, ela pode ter vindo de um dia de aquele lutas. Dia ela não está aquele bem, dia, né? Eu falei, né? então guarda, né? Deixa o lugar pra Deus, sai do lugar de Deus, né? E volta pro seu lugar de ser humano. Né? Eu já me surpreendi, por exemplo, no primeiro momento, você faz um pré-julgamento, é natural.
Mas aí, no segundo momento que você tem a oportunidade de conhecer, ou às vezes de conversar com aquela pessoa, é completamente diferente. Então, às vezes a gente tem certeza depois também, né? A gente fala, não estava tão errado assim, né? De alguma coisa. Ou tem a certeza pra não... Tá bom, né? Era aquilo às vezes mesmo. eu até falo assim, falando essas coisas, eu vou no ambiente, eu sinto algumas coisas, né? A gente tem essa coisa, vive muita gente, conhece e tal. E aí depois eu falo, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu não falo nada, de passar. Aí passa, aí dali a pouco uma pessoa fala, não me senti bem, não gostei, fui destratado ali. Aí fala, não era coisa da minha cabeça. Não era só comigo, né? Tá bom, mas tá bom, tá tudo certo. Isso é sobre a pessoa, diz mais sobre ela do que sobre mim, né? Exatamente. Mas às vezes eu fico né? Porque tem aquela coisa, né? Se eu me incomodo com outra, é porque é alguma coisa dentro de mim, né? Exatamente. Então eu falei, será que eu sou igual a essa pessoa? Então deixa eu ficar quieta, né? Deixa eu ficar quieta pra analisar. E eu vou esperando as outras. Não, eu falei, então não. Então se já incomodou um grupo de pessoas, então já não é pessoal, né? Não tô tão errada assim, né? Mas é muito difícil essa educação, essa disciplina. Eu acho que é um processo, né, Vivian, de elevação de conhecimento, de estudar mesmo. A gente tem que estudar, né? A gente tem que ser mentorada, sim, né? Pra gente chegar num nível de realmente entender o outro e não julgar. Nossa, é um processo... Demora muito. Demora muito. É demorado. É de anos, né? Demorado. E aí, mesmo assim, você ainda o que desse papo aqui serve pra você que tá nos assistindo? Eu gosto de na prática isso aqui. Como é que é a frase que eu tô conversando? Deixa na prática, a teoria é outra? Na prática, a teoria é outra. Então, vamos falar sobre isso. O que você vai fazer na prática sobre isso que a gente tá conversando? Quando você for convidada para participar de grupos, quando você for convidada, mulher, aí para participar de um negócio, para representar uma marca, vai lá e vê se isso faz sentido para você. Vê se de fato você está sendo acolhida nesse espaço, se os valores que essas pessoas ou esse lugar têm são próximos do seu, se você se sente realmente pertencente a isso. Porque não adianta nada, pelo menos para mim não adianta, eu acredito que para você também não, você estar no ambiente por estar. Sim. Né? Então esteja de verdade. Estude este grupo, estude este movimento, entenda como o seu servir vai funcionar. E por falar em servir também, já ficando a dica pra galera aqui, o que é a minha dica? Quando você estiver no lugar, sirva. Já fica pensando, como eu posso servir aqui? Se você não consegue servir naquele ambiente, se você não consegue ser útil, não se demore. Parte para outro. É para outra pessoa, não é para você. O seu lugar é outro, tem algum outro lugar esperando você. Eu falo isso até porque, nossa, assim, isso já aconteceu em várias situações na minha vida, acredito que na da Lenice também, de eu ir para um lugar e eu cheguei lá e eu fiquei tentando participar de um movimento que eu adoro, e eu ficava, como é que participa, como é que faz, e eu ansiosa, querendo participar, e eu não tinha abertura, sabe, não me, tem que fazer isso, tem que falar com o ciclano, eu falei, acho que não é. Aí eu fiquei até meio triste na época, assim, sabe, isso já faz muitos anos atrás. E aí um belo de um dia, eu recebi um convite para dar uma roda de conversa num espaço lá, no trabalho social, sobre mulheres, tal, era dia da mulher. Eu falei, eu vou. Me tocou o coração, eu fui, cheguei lá, gostei do grupo, falei, eu quero continuar vindo aqui. E aí eu fiquei durante um ano fazendo um trabalho mais próximo, uma vez por mês ia lá, ensinar um pouquinho de educação financeira, um pouquinho de organização, um pouquinho de gestão de tempo, fazer uma agenda, o básico ali de um contato com o cliente, melhorar a sua comunicação. E eu me senti muito pertencente. Então eu falava, que legal que aqui eu tô vindo e eu consigo ajudar de alguma forma. Né? E aí não era um grupo grande, era um grupo pequeno, mas não era sobre números. Nem sempre é sobre números, tá, gente? Tem gente que veio com missão aí grandiosa, porque eu falo que devia mais lá pra cima, né? E a minha dívida é com o pouco que eu tô atendendo hoje. Então eu tô quitando meus débitos. Mas às vezes você fica assim, mas como que o meu serviço, sei lá, de vender roupa aqui pode servir? No seu atendimento, no seu olhar para sua cliente, você olhar nos olhos da sua cliente, você vender não só por vender, mas vender porque aquela roupa ficou legal na tua cliente, você lembrar da tua cliente quando a tua cliente, chegou uma caneca rosa, nossa, a Vivian adora rosa, vou mandar mensagem para ela, porque eu sei que ela vai adorar.
Então, aqui, isso daí é o quê? Você... Gente, a pessoa que tá com você... A pessoa que... Ela quer a sua atenção, ela quer o seu cuidado. E você tem essa sensibilidade. A pessoa chegou, não tá num dia bom? Vamos tomar um café, vamos tomar uma água. Vamos conversar, vamos entender. Nós temos essa sensibilidade. Muito. Então, a gente tem que parar de ser egoísta, né? E a gente tem usar isso, né? De usar isso. Essa intuição que já é da mulher, né? De realmente ajudar, servir, ter a visão ampla das situações. Exato. E parar de ser mais egoísta, né? Onde não vai ajudar, não se demore, tá? Lembrei a frase completa. Então, não demora lá, não. Vai lá. Foi lá na Lenícia, entendeu o que é o propósito, fazer as vendas. Tá, Lenícia, como que eu posso? Fala o que você não sabe. Não tem vergonha, não. Ó, vou falar uma coisa pra você. Você que tá com vergonha de perguntar, a gente que tem conhecimento adora falar. A gente adora ensinar. A dúvida mais boba é que a gente mais gosta de responder. Eu falo por mim. As meninas têm vergonha. Eu falo, gente, vocês não têm noção tanto que eu gosto de falar sobre isso. Se vocês soubessem tanto que eu gosto, vocês perguntavam mais. Porque quem sabe adora falar. Na verdade é essa. Adora responder perguntas. Eu adoro responder perguntas. E aí a pessoa não pergunta. Fala, gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá cheio de dúvida aqui na cabeça. Cheio de perguntas. Então, pergunta. Lá, vou falar, lembra, vamos lá, faz de conta que você é adulta agora. Pronto. Você não é mais a criança da 5ª série. Aqui tem umas crianças da 5ª série que vem aqui na Casa Rosa. Você não é mais a criança. Bom, lá, fala igual a Tatiana. Lá, muda o papel. Agora você é uma adulta. Adulto resolve problema. Adulto não tem vergonha. Adulto faz o que tem que fazer. Tá? Então você tá lá na Esther Radassa como consultora. Vamos lá. O que você tem que fazer? Perguntar. Se eu não sei, eu pergunto. Sim. Se eu tenho dúvida. Como que eu posso fazer para atrair mais cliente? Que dicas você me dá? Você não está falando que você não tem capacidade. Você está falando que você quer um pouquinho mais. Como eu posso fazer para melhorar a minha rede social? Você tem alguém para indicar? Você pode... Como que eu posso fazer? Mas o meu celular não é tão bom. Começa com esse, amiga. Depois você vai melhorando, você ganha dinheiro. Mas aí, caro quanto? Vai descobrir o valor, coloca lá como objetivo daqui a 1 ano trocar o celular, vai trabalhando, você vai ver se consegue antes. Geralmente quando põe a data, consegue antes. Sempre consegue antes. Quando faz o planejamento. Faz certinho. Eu faço esse trabalho com as meninas. Qual que é o seu objetivo na venda da semijoia? Eu quero pagar a faculdade. Aí eu falo, quanto custa a sua faculdade? R$2.000, né? Que seja, R$3.000. Ótimo. Você precisa vender tanto em semijoia, já descontado, né, a parte da empresa. Então eu explico, eu ensino, tá aqui. Então por mês você precisa vender tanto em semijoias para pagar sua faculdade. Aí vamos lá, esse por mês você traz por dia. Esse por dia você traz por quê? Quantidade de pessoas que você fala, quantidade de pessoas que você consegue reverter. Exatamente. Aí você faz a continha. Então, com quantas pessoas eu preciso falar por dia para conseguir vender para tantas, para bater minha meta diária? Exatamente. Que eu vou chegar na minha meta mensal. Então, é tudo questão de trabalho. É tudo trabalho para mim. Todo dia, se você fizer um pouquinho, você chega lá no final e consegue. Vai ter um dia que você não vai vender. Você vai falar, nossa, não bati minha meta hoje. Mas às vezes no outro dia você vai lá e vende 3 vezes o valor da meta. Né? Então, mas é por quê? Porque você tá plantando todo dia. Aqui, ó, gente, aqui né, tem uns grãozinhos de café. Tem uma brincadeira que o pessoal faz bem assim, ó. Se você sair daqui com essa mãozinha cheia de semente, né, semente, vamos falar que aqui é uma semente. Tô saindo. E se eu sair daqui e for daqui lá no centro, com ela na mão, eu volto com ela na mão. Não volto, não tem nada no caminho. Mas se eu sair soltando, na hora que eu volto, não vou voltar com a mão sem nenhum. Só que talvez no caminho eu vou ter um negocinho brotando, um outro já querendo sair, né? E aí eu volto, adubo, aí eu volto de novo, aí eu jogo uma água, aí eu coloco um nutriente. Eu não sou da planta, né? Mas eu só falando um exemplo. Mas quando eu volto colhendo. Tem umas sementes que não vão vingar. Mas é igual ao cliente. Mas é o processo dela, né? É sobre isso. Então você vai falar, sei lá, com uma quantidade X de pessoas por mês. Sei lá, esse mês eu falei com 200 pessoas. Das 200 pessoas que eu falei, tantas pessoas me responderam. E dessas tantas que me responderam, tantas se interessaram. Dessas tantas que se interessaram, eu fechei tanto. O nível de percentual é baixo mesmo, gente. Vai todo mundo, mas não é só pra você, não. Pensa a pessoa mais rica que você imaginar do seu segmento. Também pra ela é assim, não é diferente. Sim. Então você tem que fazer a sua parte, que na volta você vem colhendo. Mas aí você volta jogando água, aí você passa... Então,
é um processo, não vai parar nunca. Ah, mas hoje é um dia difícil. Aí as meninas chegam, porque eu tô preocupada porque eu não consegui fazer captação, porque eu tô cheia de dívida. Foi, pois aí que você tinha que fazer captação, colega. Não pode parar, né? Igual aqui, ó. Acorde, planeje, realize e repita. Não deu certo, vai lá de novo. Porque aí que você tem que fazer. Porque se tá precisando, aí que tem que fazer, dobrar. Se você tava falando com 10, fala com 20. Tava assistindo uma mentora de mentoras de fora, e ela falou uma coisa assim bem interessante no vídeo dela. Eu falo isso para as meninas nas aulas sempre. Ela disse que uma pessoa fez uma caixinha de pergunta para ela, falou assim: como que eu faço para aumentar meus minhas mentorias não estão tendo o resultado que eu buscava, tal. Ela virou e falou, perguntou assim: mas você já já ofereceu sua mentoria para 100 pessoas? Aí a mulher falou que não, né? Ela falou, então você nem teria, você não tem nem estudo, você não tem nem base para fazer cálculo, porque você não ofereceu nem para 100 pessoas. Então, para você começar a falar que o seu trabalho deu resultado, você tem que falar com 100 no mínimo. Você já falou com 100? Não, então volta, fala com 100 pessoas, faz um estudo. Falei com 100 pessoas, de 100 pessoas que eu falei, para você começar. Você ofereceu o seu serviço para 100 pessoas? Ela já falou assim, ela não conversa com quem. Não dou mentoria para quem não ofereceu o serviço para menos de 100 pessoas. Tanto que no dia que elas fazem entrevista para vender um curso para mim, olha só. Olha. Elas perguntaram tudo isso. Quanto tempo, quantas horas de atendimento eu já tinha. Analisaram meu perfil de Instagram. Olha. Analisaram os feedbacks que tinham lá, se eram reais. Até porque elas também precisam de resultado, né? Aí falou, não, agora... Aí que me chamaram para fazer uma entrevista para vender um produto para mim. Um serviço, e não era barato, né? Aí, tá Olha vendo? só como que é louco. E aí a pergunta que eu vim aí acompanhar no Instagram, ela falou, eu falei, então tá bom. Tá lá. Aí agora eu tô aqui. Falei, já ofereceu, mas você ofereceu pra quantas pessoas esse mês? Então não vai vender mesmo. Não sobre isso. A maletinha vai ficar parada ali nessa mesa. Para finalizar nosso bar. Falando pra você que o bar vai embora aqui. A gente fica horas aqui, nem vai hora passar, já vai dar hora. Pra deixar assim um recado final sobre esse seu legado, sobre esse seu propósito, sobre essa sua entrega para as pessoas. O que você gostaria de deixar de informação assim pra falar assim, ó, quando você pensar nisso, lembra de mim. Tá. Em primeiro lugar, momentos difíceis todas nós passamos, né? Mas a gente tem que entender qual é o propósito de Deus com as nossas dores. Então, se você hoje está passando por um momento de dificuldades, que queira realmente transformar a sua vida, principalmente financeira, né? Procure a gente na Esther Radassa Acessórios. Nós vamos te dar todo o suporte, consultoria, treinamento para você ser uma consultora de sucesso, para você realizar os seus sonhos. E uma coisa interessante, Vivian, que eu quase nem comento, mas agora eu vou começar a falar, que no segmento da moda, a Semijoia é um dos produtos mais rentáveis. Então, a gente tem realmente um produto que vai ajudar as mulheres a sair do buraco, pelo menos para começar a vida, né? Uma nova vida, ter uma nova oportunidade. Então, se você quer realmente transformar a sua vida, deixar também o seu legado, né? Pessoal, profissional, entre em contato com a gente, que a gente está ali à disposição, servindo com amor realmente, porque a Esther, ela foi criada realmente com este propósito, com esta missão, com este amor ao próximo. Então, não tem como ser diferente. Então, se você quer transformar a sua vida, nos procure, né? A gente está aqui à disposição. Vou deixar até uma fala, né, para complementar a sua, seja uma consultora de valor, né? Tem valores, aí você consegue juntar várias coisas, né? Você consegue ter ali tua renda e consegue também trazer valor, né? Porque é sobre valores, é sobre isso. Exatamente. Não é sobre preço, é sobre valor. É sobre valores. Sobre valores, né? Ó, já quero agradecer, deixar as portas abertas da casa, do movimento. Eu acho que a gente vai construir coisas juntas, assim. Tenho quase certeza, assim, que faz muito sentido, né? Sim. Caminhar junta. E o que precisar aí de mim, do Conexão, a gente está à disposição. Estamos à disposição. Adoro. Que precisar. Não, já vamos conversar mais coisas. Os próximos movimentos que tiver aqui, a gente já vai fazer um negocinho. Vamos fazer um bem bolado aí, porque tem muita gente que pode, né? Pode até começar a querer empreender agora, a gente ter as oportunidades, há caminhos para essas pessoas, né? Como a gente gosta de ensinar a pescar, né? Sim. Então a gente vai lá e já temos como é que chama o pesqueiro ali? Fazendo propaganda da minha amiga, do Jango, Pesque Pague Jango. Jennifer, um beijo pra você, maravilhosa. Mas assim,
Já temos um pesqueiro ali. aqui, ó. Já temos um pesqueiro aqui para as meninas, né? Que queiram trabalhar, que queiram começar. Né, temos uma oportunidade aí, que legal. Obrigado, senhor. O senhor é maravilhoso, né? O senhor manda as coisas pra gente que a gente precisa. Gratidão, conexão delas. Gratidão a cada uma, né? E se inscreva no nosso canal, por favor. A gente tem uma meta audaciosa de bater 1000 inscritos esse ano. Então vamos trabalhar para que essa meta aconteça. Estaremos presentes, inclusive vocês já vão conversar no Festival de Chocolate agora. Estaremos presentes. São 5 anos de conexão delas e nós vamos comemorar no Festival de Chocolate. 5 anos. Vamos ter um espacinho lá. Vamos ter o nosso podcast lá, né? Isso é muito importante, isso é uma coisa bem legal. E a gente vai estar lá para receber vocês, para conversar, para participar. Brindes e prêmios e tantas outras coisas que nós vamos participar. Então, espero vocês. Conte com a gente também. Se inscreva no nosso canal. Pros prêmios, pros Carla brindes. Farias. Obrigado. Hoje Carla está no lugar de Hugo Farias. Então, o dia que ela está no lugar, ela é Carla Farias. Então, Carla, muito obrigada. Rafa, um beijo pra você. Obrigado pela conexão, tá? Outro dia você vai vir aqui, tá? Isso aí. Falou que aceita. Ela é um trabalho fantástico da Rafa. Precisa ser falado. Vai ser falado, sim. Vou trazer ela pra falar. Ela quer ficar lá nos bastidores, mas vou trazer ela pra cá. Já trago ela. Obrigado. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. As portas estão abertas, tá? Na hora que quiser vir, tá de volta. Não sairei mais, então. Gratidão. Obrigada. Viu?